Olá! Hoje o nosso papo é sobre a arte do desapego. A gente vai entender como essa ferramenta, que é super poderosa, pode transformar a ansiedade nos relacionamentos em uma base bem sólida para a gente construir o nosso amor próprio. Para começar, olha só essa frase. Ela é um paradoxo que vai direto no ponto do que é o apego ansioso. É aquela história da profecia que se cumpre sozinha, sabe? O medo de ser abandonado é tão grande, mas tão grande, que ele acaba gerando comportamentos que, no fim das contas, causam o abandono. É irônico, mas é exatamente isso que acontece. Então, para a gente conseguir entender qual é a solução, primeiro a gente precisa mergulhar de cabeça no problema. Afinal, como é se sentir preso nessa armadilha emocional? Imagina a cena, um pedaço de madeira boiando no meio do oceano, sem direção, sendo levado para lá e para cá pelas ondas. É exatamente essa sensação de impotência que a fonte descreve. O estado emocional fica totalmente à mercê das ações, do humor, da vontade da outra pessoa. É uma perda total de controle sobre o próprio bem-estar. E aqui é importante entender uma coisa. Isso não é só sobre amor, não. É um padrão. Um padrão de buscar segurança no outro, sabe? E o mais louco é que isso gera mais insegurança. Quanto mais se procura essa segurança fora, menos segurança se sente. Porque, no fundo, a segurança de verdade, ela não vem de fora. Ok, mas por que é tão difícil sair desse ciclo? Bom, a parte mais interessante, e talvez um pouco assustadora, é entender como o nosso próprio cérebro se programa para continuar repetindo esse padrão. Olha só esse dado. Um estudo de 2019 mostrou que pessoas com uma necessidade muito alta de controlar os outros têm 3 vezes mais chance de desenvolver um transtorno de ansiedade. 3 vezes! É como se o cérebro se reconfigurasse para viver num estado de alerta constante, sabe? Uma hipervigilância que não descansa nunca. E tem um mecanismo por trás disso que é a chave de tudo. O nome dele é reforço intermitente. É basicamente o que faz com que seja tão difícil largar relacionamentos que são instáveis. É a ciência que explica por que a gente acaba viciando na própria incerteza. Pensa assim, é como se o cérebro estivesse num cassino emocional. Aquele padrão imprevisível, sabe? Às vezes a resposta vem na hora, às vezes a pessoa some por dias. Isso transforma o celular numa máquina de caça-níquel. Cada notificação, cada mensagem que chega é como puxar alavanca. É uma aposta, e o cérebro fica viciado nessa adrenalina. E essa comparação deixa tudo muito claro, né? A gente consegue ver por que o cérebro fica viciado justamente naquilo que causa dor, a incerteza. Porque o que libera dopamina, o que dá aquela sensação boa, não é nem a recompensa em si, é a expectativa dela. É a chance de ganhar na próxima rodada. Mas não é só a química do cérebro, não. Existem também umas armadilhas psicológicas que a gente mesmo cria e que reforçam esse ciclo. Vamos ver 3 delas. A primeira é a reatância. Basicamente, quando a gente tenta controlar alguém, a reação natural dessa pessoa é resistir, e isso acaba afastando ela. A segunda é a profecia autorrealizadora, que a gente já falou. O medo é tanto que se age de um jeito que faz o medo virar realidade. E por último, tem o viés de confirmação. O foco fica tão grande no pior cenário possível que se começa a procurar e só enxergar as provas que confirmam esse medo, ignorando todo o resto que poderia ser positivo. Ok, a gente entendeu a armadilha. Então, qual é a saída? Se o apego ansioso é a prisão, o desapego é a chave que abre a porta para a liberdade. E aqui tem um ponto super importante, que muita gente confunde. Desapego não é virar uma pessoa fria, indiferente, que não se importa com nada. Não é isso. É sobre aceitar de verdade aquilo que a gente não pode controlar. É reconhecer conscientemente até onde vai o nosso poder de ação sobre os outros. E tem uma analogia que explica isso perfeitamente. A pergunta é, a gente quer ser um termômetro ou um termostato? O termômetro só reflete a temperatura do ambiente. Se está frio, ele marca frio. Se está quente, ele marca quente. Já o termostato, ele regula a temperatura, ele define qual vai ser o clima. O objetivo do desapego é exatamente esse, ser o termostato da nossa própria vida emocional, e não só um reflexo do que acontece lá fora. Beleza, a ideia é ótima. Mas como é que a gente faz isso na prática? Como a gente transforma esse conceito em ação para de fato reprogramar o nosso cérebro? Bom, vamos ver passo a passo. A neurociência já mostrou que leva mais ou menos 90 dias para criar novos caminhos no cérebro. Então existe um protocolo de 90 dias que funciona como um mapa para essa mudança.
O primeiro passo nos primeiros 30 dias é a abstinência. É parar de checar a rede social, parar de reler mensagem antiga, é tratar isso como uma abstinência química mesmo, sabe? Uma desintoxicação. Depois, do dia 31 ao 60, vem o redirecionamento. Toda vez que vier aquela vontade, aquele impulso, a gente redireciona a energia na hora para outra coisa. Uma meta pessoal, escrever, qualquer coisa. E por fim, do dia 61 ao 90, é a reconstrução. Aqui, os novos caminhos neurais começam a se fortalecer e aquela obsessão começa a virar só uma lembrança. Tá, mas e na hora que bate aquela crise de ansiedade, aquele desespero para mandar uma mensagem? Para esses momentos, existe uma técnica chamada surf de urgência. A ideia é não lutar contra o impulso. Em vez disso, a gente observa ele. Imagina que essa vontade é uma onda no mar. Ela vai vir, vai crescer, vai chegar no pico e depois, naturalmente, ela vai quebrar e passar. Isso leva uns 20 minutos. Cada vez que a gente consegue surfar essa onda sem agir, a gente enfraquece aquele caminho antigo no cérebro. Certo? Dá trabalho, exige disciplina, mas no final, qual é a grande recompensa? O que a gente ganha de verdade ao praticar o desapego? A recompensa é que o desapego funciona como um filtro definitivo para relacionamentos. Pensa bem, aquelas pessoas que gostam da sua carência, que se alimentam dessa necessidade, elas vão simplesmente se afastar. Porque quando a necessidade desesperada por validação desaparece, a compatibilidade com essas pessoas também some. É um filtro natural. E o que fica são as conexões de verdade, as genuínas. E o autor do material que a gente está analisando fecha o ciclo da história dele com uma descoberta que ele chama de revolucionária. Ele diz: eu descobri que eu não precisava ser escolhido por ela. Eu precisava escolher a mim mesmo. A liberdade não veio quando ele foi escolhido por alguém, mas no momento em que ele se escolheu. E essa frase é poderosa, né? Porque amor sem dignidade não é amor. É só humilhação com um nome bonito. Isso muda toda a perspectiva. O amor de verdade é uma escolha que se faz a partir de um lugar de inteireza, não de uma necessidade de ser completado por outra pessoa. No fim, a escolha está aí. Continuar nesse ciclo do apego ansioso ou começar a jornada em direção à liberdade e ao amor próprio. A verdade é que essa jornada é sobre retomar o próprio poder. E a escolha sobre qual caminho seguir, ela começa agora.